Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor, por nós estarmos aqui mais uma vez, para juntos glorificar e exaltar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele tem nos abençoado, tem nos livrado do mal, e até aqui o Senhor tem nos guardado e nos livrado do mal. Já tem alguns irmãos participando da nossa live. Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos aí que está iniciando, participar deste momento de adoração. Vai deixando o seu comentário, vai comentando aí, para que a gente tenha acesso também a cada família, a cada um dos irmãos que está adorando o Senhor junto conosco. Amém? Quero fazer uma oração de início. Convido você que está acompanhando com reverência, está orando ao Senhor. Amém? Querido Deus, a Ti, Senhor, seja dada a honra, a glória, o louvor. Te louvamos, glorificamos, Senhor, pois o Senhor é aquele que tem nos abençoado, nos fortalecido. Em Ti nós confiamos, meu Pai, e sabemos, Pai, que o Senhor é aquele que nos guarda, nos livra de todo mal. Pai querido, Pai de amor, em nome de Jesus, derrama sobre nós, Papai, a Tua bênção, nos livrando, nos guardando, Pai, de todo mal. Declaramos aberto, Pai, este culto para a honra e para a Tua glória. Recebe, ó Pai, o nosso louvor, a nossa adoração. Sê conosco, meu Deus, em nome do Senhor Jesus. Intercedo, Pai, em nome do Senhor Jesus, por cada um que neste momento clama a Tua presença. Visita cada um, meu Pai, que está participando desta live. Visita cada um, meu Deus, que neste momento está adorando a Ti, se reúne para invocar a Tua presença. Pai, o Senhor é poderoso para visitar cada lar, para entrar com providência nas necessidades, nas causas que será colocado diante de Ti. Pai Santo, Pai, em nome de Jesus, recebe o nosso louvor e a nossa adoração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Tem aí bastante irmãos participando. Louvado seja o nome do Senhor. Tem um versículo aqui de início para deixar para a igreja. Daqui a pouco o presbítero Rodrigo vai estar ministrando uma palavra ao coração da igreja. Também o Ministério de Louvor, que se faz aqui presente, vai estar adorando o Senhor em número reduzido, irmãos, porque ainda precisamos, infelizmente, estar em nossas casas, mantendo assim podemos destacar que é a forma mais segura que nós temos no momento. Eu sei que nós confiamos em Deus, nós temos a confiança em um Deus poderoso que nos livra, que nos guarda e nos protege, mas a palavra também nos ensina para nós sermos prudentes. E se é necessário estar aí nesse momento de quarentena, podemos dizer, adorando de nossos lares, adorando de nossas casas, mas em espírito, ligado no mesmo espírito de adoração, invocando o nome do Senhor. Aqui em Salmo 40, apenas o primeiro versículo, 40, versículo 1, nos ensina assim: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Veja que este versículo vai ensinar acerca da paciência. Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim, para ouvir o meu clamor. Nós estamos falando de um Deus poderoso, um Deus que se inclina quando há quebrantamento de coração, quando há um homem, uma mulher, uma pessoa que busca a sua face, que busca a presença do Pai. Então, em meio às lutas, em meio às dificuldades, creia que o Senhor, Ele está pronto para livrar, para nos conceder o livramento que vem do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus possa abençoar a cada família que está participando conosco, que você possa ter a certeza que o Senhor é contigo
em cada um de nós que buscamos o Senhor, que apresentamos o Senhor as nossas petições, os nossos clamores. O Senhor é poderoso para se fazer possível, ou o impossível se tornar possível na presença de Deus. Amém? Vou estar passando para o Ministério de Louvor. Logo em seguida, o presbítero Rodrigo vai estar ministrando ao nosso coração.
Se turbe o vosso coração, crede em Deus e também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria agir. Vou preparar-vos um lugar. Eu virei, vos levarei para mim mesmo. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em verdade eu vos digo, porque eu vou para o Pai. Mas aquele que crê em mim, obras maiores fará. Guardareis os meus mandamentos, eu rogarei ao Pai, que Ele vos dará o Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, mas Ele habita em vós, que estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E se alguém me amar, será amado do meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei a Ele. Quero te amar mais, Senhor. 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 Aleluia. Aleluia, Glórias a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. A palavra do Senhor. Quero desde já desejar a vocês, irmãos,
a todos que estão aí nos acompanhando nessa live, a todos que vão depois ouvir os louvores, a palavra do Senhor, que você seja edificado pelo Senhor, pois essa palavra ela é poderosa, ela nos dá direção, ela nos dá discernimento para podermos viver a nossa vida. Então, iremos ler alguns versículos, a partir do versículo 19. Carta de Tiago, capítulo 1 e o seu versículo 19, que diz assim a palavra do Senhor. Sabei estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Mas aquele que considera atentamente a lei perfeita, lei da liberdade, nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Esse será bem-aventurado no que realizar. E se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes engana o próprio coração. A sua religião é vã, e a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Vou estar fazendo mais uma oração, amém? Senhor, nós estamos aqui diante da Tua santa palavra, Senhor. As Escrituras que têm o poder, Senhor, de nos instruir, de nos ensinar, Senhor, de fazermos cada vez mais, Senhor, sermos idôneos para praticar a Tua palavra. Espírito Santo de Deus, quero pedir que o Senhor nos dê entendimento, Senhor, para podermos expressar aquilo que o Senhor quer falar a cada coração, a cada vida, que está ouvindo agora, Senhor, que vão ouvir depois, meu Deus, que está ouvindo com seus familiares, meu Deus. O Teu Espírito Santo é poderoso para alcançar, transformar, convencer, Senhor. Pai, usa meus lábios conforme a Tua vontade e o Teu querer, eu lhe peço em nome de Jesus. Irmãos, nós estamos diante de uma palavra que é maravilhosa. Toda palavra de Deus é maravilhosa. E Tiago, essa carta, ela é para nós, assim, uma bênção, porque ela nos dá várias diretrizes da prática cristã, de como nós devemos agir, de como nós devemos fazer. É interessante que o momento é bem propício, porque nós sabemos que essa carta de Tiago, ela foi endereçada aos irmãos que estavam distantes, que não estavam tão próximos da igreja de Jerusalém, não estavam próximos dos apóstolos. E quando Tiago começa a escrever essas coisas, esses irmãos, é a fim de que eles venham fortificar a sua fé no Senhor. E quando nós chegamos aqui no versículo 19, nós temos aqui instruções para nós maravilhosas. E olha só o que a palavra de Deus, quando Tiago escreve, está dizendo aos irmãos de lá, mas nós podemos pegar essa carta, essas palavras de Tiago escrita, inspirada pelo Espírito Santo, e poder aplicar em nossas vidas hoje. E olha só como ele começa o versículo 19. Sabei essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não pode produzir a justiça de Deus. Irmãos, isso aqui para nós já é uma lição maravilhosa, porque nós temos em nós a facilidade muito grande de falarmos.
Nós temos a facilidade de fazermos comentário e às vezes nós temos até a facilidade de julgar um irmão, às vezes julgar uma situação. Quando nós avaliamos a situação para chegar a um consenso e poder, de repente, instruir alguém, ela é até válida, mas nós não podemos julgar as pessoas, falar aquilo que Deus não quer que nós falamos. E quando o Tiago está dizendo aqui que nós devemos, todos nós como cristãos, antes de nós pronunciarmos qualquer palavra, qualquer comentário, nós precisamos primeiro estar pronto para ouvir. E como é difícil nós ouvirmos. Sempre tem acreditado que diz, né, que o Senhor, Ele nos deu 2 ouvidos, 2 orelhas, para nós podermos ouvir mais, e nos deu uma boca, para que nós possamos então avaliar e fazer uma reflexão de como que Deus quer que nós nos portemos, já está em nosso corpo. O Senhor nos fez assim. Nós podemos ouvir pela direita, pela esquerda, a não ser, claro, que as pessoas que têm alguma deficiência auditiva, mas nós podemos entender por que o Tiago está dizendo isso. E olha só, ele fala que nós devemos ser tardio para falar, tardio para se irar. E às vezes nós temos comportamentos, e quem sabe você, meu irmão, e quem sabe até nós, porque nós estamos aqui compartilhando a palavra do Senhor. Então nós já sabemos que ela é tanto para mim, para como você que está ouvindo a palavra. Quem sabe talvez você tenha sido uma pessoa que você tem se irado muito fácil. Você fala, puxa, quando eu menos percebo, eu já estou perdendo o controle da situação, eu já estou totalmente irado. Às vezes, querido, o que está acontecendo conosco é que nós não estamos dando ouvido, nós estamos invertendo. E em que sentido nós estamos invertendo? Nós estamos falando demais e ouvindo de menos. E aqui vem essa instrução para nós de que como nós devemos nos impor diante das situações da vida. Ouvir mais e sermos tardios para falar. E o que isso nos traz de benefício quando nós pegamos essa instrução do Senhor e aplicamos em nossa vida? Nós iremos primeiro avaliar qualquer situação. Nós iremos primeiro olhar para o nosso irmão com um olhar de misericórdia antes de nós lançarmos palavra ou lançarmos algum conceito sobre o nosso irmão. Nós, sendo tardios em nós nos pronunciarmos, em nós falarmos, nós teremos tempo de refletir e levar situações ou pessoas em oração a Deus. E quando nós fazemos isso, nós passamos a agir semelhantemente ao Senhor Jesus. Porque então agora a nossa fala, o nosso julgamento devido à situação, já não vai ser segundo o que nós pensamos, mas vai ser segundo a instrução do Senhor. Então nós entendemos que isso para nós é uma prática de extrema importância. Porque quantos de nós, por vezes, temos errado nesse quesito? Quantos de nós, por vezes, não temos a paciência de ouvir, ser tardio, nós temos nos irado. E a palavra está dizendo que nós devemos exatamente ouvir e sermos tardios para se irar. Então, nós podemos fazer uma reflexão sobre como nós estamos portando, como nós estamos agindo com a nossa vida. E como isso é importante? Porque nós estamos vivenciando um momento onde muitos de nós, por vezes nós pedíamos, outros reclamavam, enfim, cada um às vezes diante da situação, e eu digo no sentido de não termos tempo para a família, de não podermos estar juntos devido ao trabalho, quem sabe até mesmo as atividades na igreja, e às vezes nós estávamos nos questionando, e hoje nós estamos tendo mais tempo. Mas é bem verdade também que esse tempo nos faz convivermos mais próximos dos nossos familiares, dos nossos filhos, da nossa esposa. E por vezes vem uma questão, inclusive tinha até ouvi a semana passada uma pesquisa, dizendo que isso é triste, infelizmente,
que a agressão às mulheres aumentou, porque agora os homens estão mais dentro de casa, as mulheres estão dentro de casa, e a gente sabe que cada um às vezes tem uma instrução, um ensinamento, tem homem que ajuda em casa, tem homem que não ajuda em casa, enfim, e por vezes esses momentos, essas coisas trazem discussão, desavença, não somente isso, outras coisas, mas às vezes são coisas mínimas, banais, que às vezes acabam levando, infelizmente, pessoas até se agredirem. Isso é totalmente errado e Deus não se agrada disso. Mas, pense bem, você que tem se irado com facilidade, nós precisamos pegar essa palavra e entendermos que nós precisamos pedir para Deus: Senhor, nos dá condições de podermos ouvir mais. Porque no momento que nós estamos juntos, nós temos que procurar aproveitar esse momento que Deus tem nos dado, para podermos estar mais próximo dos nossos filhos, ouvir nossa esposa, e isso para nós tem que ser uma dádiva, tem que ser uma bênção, porque Deus nos deu esse tempo. O versículo 20 diz assim, olha só que importante, esse versículo vem nos instruindo. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Irmãos, isso aqui é uma bênção para nós. Porque por muitas vezes, o que acontece em uma discussão, fica por muitas vezes aquela questão de que eu tenho razão, e a pessoa diz, não, eu é que tenho razão diante da situação, e fica aquela contenda, às vezes aquela discussão, aquela briga, às vezes não somente entre casal, mas às vezes sobre a questão de um tema, às vezes de um assunto, enfim, e leva-se uma discussão. E a Bíblia está dizendo que a ira do homem não produz a justiça de Deus. Meu amado, é claro que essa palavra, a palavra de Deus, ela é assim, ela tanto é para aquele que serve a Deus, para aquele que não serve a Deus, para o incrédulo, para qualquer credo religioso. A palavra é instrução para as nossas vidas. Mas nós entendemos que você que é salvo em Jesus Cristo, nós precisamos praticar essa palavra em nós. Porque se nós não fizermos isso, nós corremos um sério risco de nossas orações não ser atendidas. Não, peraí, irmão, o texto não está dizendo sobre oração. Mas preste bem atenção. A Bíblia está dizendo que toda vez que eu estou agindo numa questão de ira, de impulso, eu estou sendo responsável pelaquilo. E está dizendo a palavra de Deus que isso não produz a justiça de Deus. Meu amado, nós sabemos que diante de várias situações na vida, se não for as mãos poderosas do nosso Senhor, nós não conseguimos vencer. Eu não sei, meu querido, não sei, minha amada, o tanto que você tem lutado, o tanto que você tem feito, mas é momento de nós avaliarmos. Como tem sido esse meu estado de ira, o que eu tenho dito, o que eu tenho falado, o que por vezes eu tenho ofendido, o que por vezes eu tenho magoado. E nós, olhando para esse texto, esse versículo, nós vamos perceber que os nossos atos, por muitas vezes, está impedindo o agir de Deus. De uma mudança, de uma transformação em nós mesmos, em nosso semelhante, com quem nós estamos conversando, nos nossos relacionamentos, porque nós estamos agindo por nós mesmos. E nós não podemos viver a nossa vida agindo por nós mesmos, sem ter um direcionamento das Santas Escrituras. Porque é ela que nos instrui. É ela que nos dá as diretrizes do que nós devemos falar, do que nós devemos fazer e do que nós também não devemos fazer. Então, meu querido, eu não sei como você tem agido, não sei como você tem agido, minha amada, mas é momento de nós refletirmos isso aqui e percebemos o quanto que é importante esse texto. Está dizendo que nós devemos agir com a direção do Senhor. Com aquilo que Ele está nos dando direção, nós precisamos agir para que assim
opere a justiça de Deus e não os nossos princípios, que por muitas vezes não são válidos, porque eles não estão sendo baseados na palavra de Deus. Então nós percebemos desde já que o Senhor está falando para nós sobre duas coisas importantes, que nós devemos ouvir e que nós devemos esperar, que nós não devemos agir, porque se for a nossa ira, nós não teremos a ação de Deus. E o texto é muito claro, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. O versículo 21 diz assim: portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Esses dois versículos, ele nos traz uma base maravilhosa. Diz que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvinte. Porque se eu estou tendo a dificuldade de praticar a palavra de Deus, a Bíblia está me comparando que eu estou sendo somente ouvinte, não estou sendo praticante daquilo que o Senhor tem me direcionado, daquilo que o Senhor tem me falado. Meus amados irmãos, e quanta dificuldade por vezes nós temos essa questão. Nós sabemos que nós, como seres humanos, nós temos sim essa grande batalha, essa grande luta, e é uma luta com nós mesmos, de nós praticarmos a palavra de Deus, de nós exercermos essa palavra no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na igreja, em casa. Por vezes nós temos essa dificuldade, mas nós não podemos viver uma vida de não nos esforçarmos em praticar a palavra de Deus. Nós não podemos viver uma vida de somente ouvirmos uma boa palavra, ouvirmos um bom sermão, nós até fazer leituras e leituras vastas da palavra de Deus, lermos e lermos livros, e nós somente ser para o nosso conhecimento, isso não trazer em nós uma prática da palavra. Nós sabemos que no mundo tem várias profissões. E há uma diferença muito grande, por vezes, de uma pessoa que, por vezes, ela faz uma capacitação, um curso, e ela não exerce uma denominada função. Nós sabemos que é diferente daquele que ele fez o curso e ele exerce uma profissão. Nós sabemos que ele pega a teoria de tudo que ele aprendeu e agora ele vai para a prática, ele vai executar tudo que ele aprendeu. Seja numa máquina, seja num setor, seja numa faculdade, agora ele vai exercer essa função. É diferente. Quando nós ouvimos uma pessoa dizendo, eu fiz curso, nós perguntamos, mas você exerceu a função? Não, eu nunca exerci a função. Por mais que a pessoa tenha um conhecimento, para que nós venhamos assim, dar credibilidade, é bom que ela tenha os dois. Isso é só um exemplo, mas é como a palavra. Por muitas vezes nós vemos, infelizmente, muitas pessoas que se denominam cristãs, que elas dizem que vão à igreja, elas ouvem a palavra, mas por muitas vezes a sua vida, ela não condiz com a palavra de Deus. E a Bíblia está dizendo que essa pessoa, por enquanto, ela está sendo só ouvinte. E é bem verdade que a Bíblia também nos traz uma instrução dizendo que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se por muitas vezes muitos de nós estamos tendo essa dificuldade, a solução não é parar de ficar ouvindo a palavra, a solução não é parar a leitura da palavra de Deus, não, de maneira nenhuma. Nós devemos continuar, mas
Nós não podemos. Já temos conhecimento da palavra de Deus, de nós sabermos o que nós devemos fazer e nós não estamos fazendo. Nós precisamos pedir força para Deus para que nós não sejamos somente ouvintes, mas nós devemos ser praticantes da palavra de Deus. Então isso aqui para nós é maravilhoso, porque vem nos instruindo. O versículo 23, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois a si mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. Tiago aqui está fazendo uma alegoria, ele está fazendo uma comparação de que o homem que não pratica a palavra de Deus é semelhante a esse homem que ele olha a sua face no espelho. E logo ao andar, logo ao passar o tempo, logo ele se esquece de como é a sua aparência. Ele está dizendo que nós não podemos tratar a palavra de Deus dessa maneira, mas nós devemos ouvir a palavra de Deus e nós praticarmos essa palavra. Irmão, mas como eu faço isso? É tão difícil. Sim, irmãos, de verdade. De verdade. E por muitas vezes nós vivemos no Brasil e nós temos uma liberdade de expressão. E por muitas vezes parece soar ser fácil ser cristão. E dentro de algumas, vamos dizer assim, de umas particularidades, é bom sim. Mas nós também sabemos que todos nós que queremos de fato servir ao Senhor com sinceridade, nós sabemos que todos nós que queremos agradar ao Senhor todos os dias, nós sabemos que nós que queremos praticar a palavra de Deus, nós encontramos muita dificuldade. E uma dessas dificuldades não é com o nosso irmão, não é com a pessoa que não é cristão. A dificuldade por vezes está em nós mesmos, porque a palavra de Deus, esse processo de aperfeiçoamento, esse processo de libertação, a primeira coisa é que quando nós queremos ser sinceros com Deus e com a sua palavra, essa palavra primeiro ela mexe com a nossa estrutura, no sentido de quê? De pecados, de pensamentos, de conflitos. Ela primeiro vem de encontro a nós e ela vem de confronto às nossas realidades internas. E cada um de nós, seres humanos, temos a nossa. Mas nós sabemos que Deus, Ele é poderoso. E quando nós começamos no dia a dia a vencer, quando nós começamos no dia a dia a nos esforçar em atentar mais para essa palavra, irmãos, é maravilhoso. Porque isso vai nos trazendo um gozo, uma alegria, quando nós conseguimos praticar essa palavra. O Senhor, Ele nos proporciona momentos de extremo gozo dentro do nosso ser. E isso, irmãos, é maravilhoso. Quando nós conseguimos vencer a nós mesmos, quando nós conseguimos vencer o pecado. E essa carta é maravilhosa porque trata de 18 temas aqui que são de extrema importância e que vêm de encontro a nós. Essa carta ela é uma bênção para nós. Nós sabemos que, segundo os historiadores, essa carta ela foi tema de muita discussão para ser aprovada, para ser canonizada. E até um dos nossos reformadores, Martinho Lutero, ele não aceitava muito bem de início essa epístola, essa carta, porque Tiago trata de algumas questões sobre obras e fé, e isso então por algum tempo foi mal interpretado. Mas nós entendemos que a intenção de Tiago aqui é dizer para aqueles irmãos que estavam dispersos, o Espírito Santo está falando para nós hoje, é que nós não podemos viver uma distância do que nós falamos e do que nós praticamos. Não pode ser assim. Porque senão, nós seremos somente ouvinte. E a vontade de Deus é que nós sejamos praticantes dessa palavra. E lembre-se que nós, em Deus, recebemos dele toda a capacidade para podermos praticar essa palavra que é maravilhosa. Versículo 25 do capítulo 1 da carta de Tiago. Mas aquele que se considera atentando na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera,
não sendo ouvinte negligente, mas operoso, praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Mais do que feliz. Sabe, irmãos, e você que está me ouvindo, nós vivemos um bom tempo, muitas vezes, nós, inclusive, até o dia de hoje, ainda tem muito pensamento nesse sentido. E por muitas vezes nós, diante das nossas fraquezas, diante das nossas omissões, diante da nossa falta de perseverança, nós por muitas vezes, nós temos, às vezes alguns irmãos ainda têm esse costume, de muitas vezes atribuir certos fracassos, certas dificuldades, tudo ao diabo, tudo ao inimigo. E nós não podemos, de maneira nenhuma, como nos instrui a palavra, desprezar as artimanhas de Satanás. Nós sabemos que ele tem as suas armas, as suas ferramentas para destruir os seres humanos. Nós sabemos disso. Mas nós também não podemos, irmãos, de maneira nenhuma, nós ficarmos sempre atribuindo todo o nosso fracasso, toda a nossa inoperância em relação à palavra de Deus, a dizer que são demônios, que são coisas semelhantes. Não, nós não podemos fazer isso. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, nos chama para uma responsabilidade, nos chama para um compromisso verdadeiro com Deus. E olha só o que Tiago está dizendo nesse versículo 25. Eu vou até ler novamente. Mas aquele, uma responsabilidade nossa, que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso e praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Irmãos, nós sabemos, nós temos a convicção e a certeza de que o propósito de Deus, um deles é nos abençoar nessa terra, nós sabemos disso. Mas aqui está dizendo para nós que se nós nos esforçarmos em nós praticarmos essa palavra, em nós atentarmos para a lei do Senhor, para os seus mandamentos, nós seremos bem-aventurados no que nós realizarmos. E talvez, quem sabe, meu irmão, você, inclusive a carta de Tiago trata sobre essas questões, você está sendo tentado. E ser tentado não é um problema, porque todos nós somos tentados. Nós não podemos ceder à tentação. Mas quem sabe talvez você está com uma dificuldade imensa de você vencer essa tentação. Será que porque nós por muitas vezes não temos assumido a nossa responsabilidade em dizer o que está faltando em nós é uma melhor observância dos mandamentos do Senhor? Será que nós não temos sido tão negligentes ao ponto de nós estarmos sendo somente ouvintes, por isso, por vezes, nós estamos se debruçando sobre o pecado, nós estamos se debruçando sobre a tentação? Será que, por muitas vezes, o fato de nós estarmos sempre querendo achar alguém culpado pelo nosso fracasso ou pela nossa não realização, será que é porque às vezes nós temos tanto denominado tudo ao inimigo e nós não temos conseguido ter uma responsabilidade, uma reflexão dentro de nós, dizemos, eu preciso melhorar nessa questão, eu preciso ser mais atento nisso, eu preciso me desviar disso, eu preciso fazer essas coisas. E por que nós precisamos? Irmãos, e isso aqui é maravilhoso. Primeiramente, porque isso vai demonstrar para nós mesmos, que nós temos temor do Senhor. Isso vai demonstrar para nós mesmos que nós estamos nos esforçando em praticar a palavra de Deus, não sendo somente ouvinte. Isso vai mostrar para nós uma coisa de extrema importância, vai trazer a nós uma reflexão de nós podermos agir melhor do que nós estamos fazendo.
Isso vai trazer em nós um impulso para podermos observar melhor a palavra de Deus e ser perseverante na doutrina do Senhor. Inclusive, uma grande questão que é de extrema importância para nós, as cartas, elas são doutrinas, elas são ensinamento para nós, o que a igreja deve fazer, como a igreja deve agir. As epístolas nisso são maravilhosas, porque isso dá base e também destrói muitas heresias e destrói também muitos pensamentos humanos, filosóficos, enfim, tantos pensamentos que por vezes nós ouvimos e que são até coisas que parecem maravilhosas. A palavra de Deus, ela traz para nós luz de como nós devemos nos portar diante de cada situação. O versículo 26, e se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. Isso aqui é interessante porque, inclusive, se não me falha a memória, entre as cartas, acho que é a única carta que usa essa expressão religião. Mas eu quero trazer isso aqui para nós. Para nós. Todos nós somos cristãos. Se eu digo que sou cristão, eu preciso ter um cuidado imenso. E Tiago, ele trata a questão da língua aqui, que é maravilhoso. Se você tiver a oportunidade, lê a carta de Tiago, lê pausadamente, com calma, sem pressa, que você vai ver o tanto que você vai ser instruído e o quanto que o Espírito Santo vai edificar a sua vida. E quando nós olhamos para esse texto, está aí uma importância, inclusive até que o versículo 19, vem a palavra aqui, ela vem se complementando. Irmãos, como nós temos feito com a nossa língua? Como nós temos procedido? Porque quantos de nós, por muitas vezes, somos uma bênção, nós oramos bem, nós até nos expressamos bem, nós até lemos, jejuamos, nos consagramos ao Senhor, mas aqui vem um alerta para nós sobre a questão da língua e que nós precisamos ter muito cuidado. Irmão, mas como é que eu faço? Eu tenho essa dificuldade de refrear minha língua. Quando eu percebo, eu já falei. Quando eu percebo, eu já magoei. Quando eu percebo, eu já falei, já foi. Quando eu percebo, infelizmente, tem coisas que eu falei que não dá nem mais para voltar atrás. Primeiro, se você tiver a oportunidade de que de repente você percebeu que você falou algo que machucou alguém, você precisa pedir perdão para essa pessoa e para Deus. Às vezes as pessoas elas magoam alguém, falam coisa que não deve, e ela acha que só deve pedir perdão para Deus e pronto. Não. Nós devemos ir lá, reconciliar com a pessoa, conversar, tentar de certa forma, né, o porquê que nós falamos, o porquê nós agimos daquela forma, e pedir perdão, se reconciliar, que o perdão é de extrema importância para todos nós que dizemos ser cristão. Tem pessoas que, infelizmente, irmãos, às vezes por status, e isso aborda várias coisas, né? Tanto na questão de empresa, na questão, às vezes, de a pessoa querer conquistar um cargo. Infelizmente, é triste dizer isso, mas nós temos que falar. Às vezes, pessoas que almejam um cargo na igreja, porque não tem entendimento, né? De como, de tudo que ele recebe, de uma função que ele vai fazer na igreja. Primeiramente ele deve honrar a Deus, ele tem que ser chamado por Deus, Deus tem que o chamar para que ele possa praticar aquilo com êxito e agradando primeiramente ao seu Senhor. Mas tem muitas pessoas que ainda têm essa dificuldade e por ter essa dificuldade agem perversamente com a sua língua. Irmão, mas eu sou crente não faz isso. Infelizmente, se nós não vigiarmos, porque inclusive a carta de Tiago é a instrução para nós mesmos, os crentes. Ele estava dirigindo essa carta aos irmãos. E é para nós as instruções.
Eu não sei, meu querido, se você tem, de repente, essa dificuldade. Tem gente que, infelizmente, ela tem uma fraqueza imensa para fofoca. Ela tem uma dificuldade e essa fofoca destrutiva, ela destrói e sai contaminando, sai destruindo vidas, famílias, pessoas. Quantas pessoas às vezes deixaram de ir à igreja, de estarem congregando, porque foram ofendidos, porque foram caluniados. Meu irmão, minha irmã, eu não sei se você tem essa dificuldade. Uma coisa eu tenho certeza, é que a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes ela cumpre o seu efeito para que ela foi enviada. Então, Deus, se nós estamos ouvindo essa palavra hoje, é porque o Espírito Santo tem algo a nos dizer. Meu querido, se você tem agido perversamente com a sua língua, tem sido destrutiva, pare com isso em nome de Jesus. Se atende mais a questão da palavra de Deus. Pense antes de falar. Pense se o que você vai dizer está correto com os mandamentos, com a palavra de Deus. Tiago, ele trata de vários assuntos em sua carta, e uma das coisas que ele pede, que ele fala, é que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus que a dá livremente. Sabe, se tem faltado sabedoria em nosso falar, nós precisamos pedir a direção de Deus. Senhor, me dá sabedoria. Nós temos que ter entendimento. Nós temos que reconhecer que nós não temos a solução para todos os problemas, que nós precisamos recorrer ao Senhor. Nós precisamos recorrer ao Senhor. No sentido de que Ele nos dá sabedoria para como agir na situação, como falar, como fazer, como proceder. Eu não sei, meu querido, eu sei que você já é um cristão instruído, mas se você não tem essa prática de pedir direcionamento para o Senhor, devido a situações, problemas, peça. Começamos então a pedir a Deus sabedoria e Ele vai nos dar sabedoria. Ele vai nos dar sabedoria. O versículo 27. A religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Irmãos, essa carta ela é maravilhosa porque ela vai nos dando diretrizes do que fazer, e ela aponta para um certo destino, mas logo ela nos dá a instrução de como nós devemos agir. E esse versículo 27, ele é maravilhoso porque está dizendo que, se nós estamos dizendo ser cristão, ou se você diz ser religioso, como aqui está dizendo o texto, nós precisamos atentar e visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Nós precisamos fazer isso, às vezes é uma falha em nós, como cristão, como igreja, às vezes nós deixamos isso a desejar. Então, uma instrução para nós é vermos isso, avaliar como estão essas questões. Graças a Deus, que onde nós estamos congregando, servindo ao Senhor, nós temos um trabalho social muito bom, mas nós sabemos que sempre tem mais para fazer. Nós sabemos que tudo que nós fazemos é pouco diante de tanta dificuldade, tantas coisas. Isso é bom? É bom, nós devemos fazer. Mas olha só a instrução que a palavra de Deus nos diz. No momento que eu estou dizendo que eu sou religioso, que eu sou cristão, eu não devo tão somente me preocupar com essas coisas. E ele está dizendo não que isso não seja importante, nós devemos cuidar sim dessas coisas. Mas a palavra nos dá uma instrução para nós. Se guardar e ser incontaminado do mundo. Isso é importante para nós. E por muitas vezes, nós pensamos que essa contaminação mundana, ela somente às vezes vem por questão de prática, no sentido de nós pensamos, o adultério, a concupiscência, enfim, pegar alguma coisa de alguém, nós às vezes sempre levamos para esse sentido, e também é nesse sentido, mas nós precisamos atentar também em guardar nossa mente, porque nós sabemos, irmãos, que o inimigo, ele trabalha para contaminar a nossa fé, para contaminar a nossa mente. Com religiões falsas, com seitas,
com pensamentos, com conceitos. E qualquer forma que nós podemos nos defender dessas coisas, primeiro nós temos que ter temor do Senhor, mas nós sabemos que nós precisamos, inclusive o presbítero Rogério trouxe na última live, se não me engano, uma questão sobre isso. Nós devemos examinar as Escrituras, porque, como disse Jesus, são elas que de mim testificam. Muitos de nós, por muito tempo, e infelizmente tem pessoas cristãos que pensam assim, nós achamos que ter discernimento é somente pedir um dom para Deus. Senhor, me dá o dom de discernimento, me dá. E nós esquecemos que a melhor e a forma correta de nós termos discernimento é através de nós examinarmos as Escrituras. Quando nós fazemos isso, nós estamos conhecendo o nosso Deus, aquilo que Ele se revelou dentro das Escrituras Sagradas e que para nós nos basta, porque aqui tem instrução para nós sermos idôneos, sermos aperfeiçoados, sermos constantes no Senhor. Então que nós venhamos aproveitar mais o nosso tempo para podermos examinar as Escrituras, ler a Palavra de Deus, porque é ela que nos instrui, e através desse conhecimento é que nós teremos discernimento de saber quando alguém está realmente falando aquilo que é do Senhor, inclusive que nós ficamos bem atentos. Tem muitos usando a Palavra de Deus de forma errada, de forma errônea, alguns para se promover, outros para bem próprio, outros para ganhar dinheiro. E nós fomos instruídos a pregar a Palavra de Deus, cada um dentro do seu conhecimento, alguns pela graça do Senhor, Deus deu o dom de ser mestre, outros são simplesmente leitores da Palavra de Deus, e tem, na sua simplicidade, o dom de, por muitas vezes, explanar a Palavra de Deus, e cada um dentro da sua, mas qualquer instrução que nós tenhamos, seja ela muito ou seja ela pouco, que nós não vamos esquecer a essência do Evangelho, que é para salvar, que é para trazer o arrependimento às pessoas no nome de Jesus. Que Deus e Cristo nos abençoe. Essa é a palavra do Senhor. Que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Você que tiver tempo, leia a palavra de Deus. Medite nessa carta, comece lendo pausadamente. Eu tenho certeza que Deus vai falar melhor ao seu coração. Neste momento estarei aqui passando o pastor. O pastor vai estar dando aí o encerramento e fazendo as orações aí no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Boa semana a todos na paz de Cristo. Amém, pastor? À vontade. Amém. Glória a Deus. Pai do Senhor, meus irmãos, Deus abençoe o presbítero Rodrigo por esta palavra abençoada que o Senhor colocou no seu coração. Nós vamos estar neste momento orando, irmãos, mas gostaria de lembrar os amados que no próximo domingo nós vamos ter a Santa Ceia, né? E como o decreto do governo é de nós permanecermos sem abrir a nossa igreja até o dia 10 de maio, então a gente vai estar fazendo novamente a ceia pela live no domingo às 18 horas, no próximo domingo, tá? Os irmãos que tiverem suco de uva em casa, pode estar utilizando, mas nós temos ainda aqui os cálices, né, tudo embaladinho já com suco, para que os irmãos possam levar, né, para que os irmãos possam adquirir, tá joia? Então os irmãos podem estar vindo durante a semana aqui na igreja e pegando o seu cálice conosco mesmo, tá joia? O pão, da mesma forma do mês passado, né, ou seja, desse mês, por questão de higiene é melhor você usar o seu próprio pão na sua casa, e nós vamos participar juntos para a glória de Deus. Então, se alguma coisa mudar durante a semana, porque o decreto, tanto do estado como da capital de São Paulo, é até o dia 10. Se alguma coisa mudar no município, se o nosso prefeito fazer algum pronunciamento liberando para abrirmos a igreja, porque
Porque nós temos ouvido falar que alguns municípios estão liberando. Só que aí nós vamos ter que fazer isso também com restrições. Porque cabe ao Estado ter aí o cuidado com a saúde da população, né? Cabe ao governo federal ter também aí o controle com toda a nação brasileira, mas cabe a nós também, pastores, ter o cuidado com a nossa igreja, ter o cuidado com a nossa comunidade. Então nós vamos estar atentos aí às notícias, porque realmente, irmãos, tem aumentado muito o número de infectados pelo vírus e o número de mortos, infelizmente, tem aumentado muito. É o que eles chamam de pico da doença, né? Pico do contágio. Então nós estamos em oração, estamos clamando ao Senhor. Algumas pessoas, né, até zombam pela internet, perguntando cadê os pastores que falam que curam. Pastor nenhum cura ninguém. Eu não sei aonde eles viram isso, aonde eles estão vendo isso, né? Mas pastor não tem poder para curar ninguém. Quando o Senhor Deus quer curar, Ele cura. Ele usa os seus servos, e não só pastores, Ele usa qualquer servo dEle para orar e realizar o milagre, realizar a cura. É Deus quem determina. Se vocês querem, né, aqueles que criticam aí os pastores, que porque não cura, porque não faz isso, eu tenho uma palavra para vocês. Uma palavra da parte de Deus para vocês que zombam, né, dos homens de Deus, que levam a obra de Deus a sério. Eu falo isso porque essas pessoas, irmãos, eles colocam todo mundo num pacote só. Eles falam os evangélicos, ele fala os pastores, né? E em cada área tem aqueles que são realmente corretos e aqueles que não são. Então não pode generalizar. Então as pessoas aí, né, acabam bebendo um pouquinho demais, né, como foi o caso lá do cantor sertanejo, que foi um dos que fez essa pronúncia, muito feio ficou para ele isso. Mas o que eu tenho para dizer para os irmãos é que nós não podemos cair nessas ciladas do inimigo que ficam aí zombando daqueles que realmente levam a sério as coisas do Senhor. E nós levamos. Quanto à cura, né, a palavra que eu tenho para essas pessoas é que se Deus ainda não fez nada a respeito à Covid-19, é porque é permissão dele tratar com a humanidade nessa terra. Percebam bem, está em vários países. Essa pandemia se espalhou por várias nações. Então, uma hora ou outra as pessoas vão ter que entender que há um só Deus, um só Senhor, um só Salvador. Não há outro a quem nós recorrermos. Porque está escrito que todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Não tenha dúvida disso. Esse momento vai chegar. E nós que levamos a obra de Deus a sério, que apregoamos o genuíno Evangelho do Senhor Jesus Cristo, vamos estar preparados para estar com o Senhor. Amém, meus queridos? Quero orar por todos vocês e logo após daremos a bênção. Não esqueçam de pegar o seu cálice aqui durante a semana, né? O cálice já vem embaladinho com o vinho para você participar na sua casa da ceia do Senhor no próximo domingo, dia 3 de maio. Senhor, nós te louvamos. Obrigado pela vida do teu servo, que trouxe essa palavra para o nosso coração. Também o presbítero Rogério, que deu abertura a esta live. Ó Deus, o Ministério de Louvor, muito obrigado pela vida da Jéssica, pela vida, Senhor, do Ricardo. Ó Deus querido, que o Senhor abençoe também o Rafael. Muito obrigado pela vida desses servos do Senhor, que vieram hoje aqui para ministrar um período de adoração juntamente com a sua igreja. Ó Deus, muito obrigado por cada vida que acompanhou até aqui, ó Deus, esta live. E oro por todos aqueles, Senhor, que depois vão acessar na internet esta live, vão ouvir também esta palavra. Que o Senhor alcance muitas vidas, Pai, muitas almas que precisam ouvir a Tua palavra. E aqueles, Senhor, que não entendem, não compreendem,
que a palavra do Senhor ensina que nós não devemos julgar. Ajuda eles, Senhor. Dê compreensão, entendimento, sabedoria, para que possamos, em vez de ter esta separação por motivos de críticas, que possamos ter uma união pelo motivo da verdadeira palavra do Senhor. Una, Senhor, o teu povo nesta terra. Traga unidade, traga, Pai, comunhão. Em nome de Jesus, nós te pedimos para a tua glória. Faço menção mais uma vez, como temos orado sempre, aos profissionais da saúde, médicos, enfermeiros, ó Deus, auxiliares, e todos aqueles que trabalham nos hospitais, nos postos de saúde, ó Deus querido, em nome de Jesus, abençoa eles, as suas famílias, livra-os, Senhor, do mal, pois eles são os que estão se expondo mais, ó Deus, para poder salvar as vidas que estão contaminadas com esse vírus. Capacita, dê sabedoria, inteligência àqueles que estão trabalhando para conseguir um tratamento, ó Deus, eficaz contra a Covid-19. Deus, em nome de Jesus, ajuda esses especialistas, cientistas, ó Deus, que estão aí trabalhando incansavelmente para poder, ó Deus querido, salvar vidas. Colocamos eles em tuas mãos, além, ó Deus, das forças policiais, ó Deus, que o Senhor livra também, pois estão aí nas ruas, ó Deus, tentando manter a ordem de uma forma, Senhor, sábia. Infelizmente, alguns não têm a mesma postura, mas a maioria, Senhor, tem uma postura, ó Deus, de respeito, uma postura, Senhor, de compreensão aos direitos que nós temos, Senhor, que são os direitos constitucionais de ir e vir. Porém, Senhor, é um momento em que nós devemos abrir mão de direitos para preservar vidas. Em nome de Jesus, coloca compreensão no coração de todo o povo brasileiro, para que o mais rápido possível nós possamos nos ver livre desse contágio, livre desse vírus, para a glória do teu nome. Nós oramos em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com toda a igreja em toda a terra, agora e sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos.